Nesse episódio a gente teve a incrível luta entre o Muta e o Mahito e também o começo do melhor arco de Jujutsu Kaisen, o arco de Shibuya. Então aqui eu não vou dar spoilers, se você estiver preocupado com isso, não se preocupe, porque nesse vídeo eu não vou spoiler nada do mangá e sim só falar do anime, beleza? Então vamos a esse episódio de Jujutsu Kaisen. A luta entre o Mekamaru e o Mahito adaptou os volumes 80, 81 e 82 do mangá. Se você quiser dar uma olhada lá para comparar, tem bastante coisa diferente. O anime adicionou, na realidade, muita coisa, principalmente da parte da luta entre o Mahito e o Muta. Então, se você quiser comparar, fique à vontade, são esses os capítulos. Mas só para você ter como efeito de comparação, no mangá, o Mekamaru gigante não perde o braço, coisa que acontece no anime. Também ele não sai da represa. A luta inteira acontece somente dentro daquela represa. No anime, o Mekamaru pula, vai atrás do Mahito, esse tipo de coisa. Também aquela parte que ficou sensacional do Mahito escapando dos raios do Mekamaru e se transformando em dezenas de bichos. Isso daí também é uma edição do anime. E na parte final, o Kokishi Muta não utiliza um Mekamaru pequeno para tentar derrotar o Mahito. Quando aparece o final da luta, ele vai de cara contra o Mahito e não tem um outro Mekamaru pequeno dentro do seu cockpit ali. Então essas foram as maiores diferenças que eu notei, coisa que é sempre boa, né? Porque quem lê o mangá quer ver novidade. Então quando o anime adiciona cenas extras, isso atrai também um público que lê o mangá. Por isso eu achei super bem-vinda toda essa adição na luta entre o Muta e o Mahito. E bom, essa luta aconteceu porque o Muta acabou fazendo um acordo com o Geto e o Mahito para que eles recuperassem o corpo dele em troca de informações. Só que depois desse acordo eles poderiam batalhar porque o Muta de fato não queria prejudicar todo mundo. O que ele queria era somente um corpo sadio. Ele queria encontrar os seus amigos e principalmente a Miwa. Eu não sei se você reparou, eu acho que no mangá ficou um pouco mais claro, mas o Muta é apaixonado pela Miwa. Então ele queria dar uns pega na Miwa e ele precisava de um corpo. Por isso que ele fez tudo isso. A luta entre ele e o Mahito, o mais diferente aqui é que nenhum golpe do Muta meio que dava dano no Mahito. Não sei se você se lembra, mas o Mahito possui uma habilidade de modificar a alma. E por causa dessa habilidade, ele não leva dano nenhum caso ele não seja acertado na alma. Então todo esse show de luz e soco, tudo isso era apenas um meio para tentar utilizar o poder que de fato acertava o Mahito. Se o Mahito simplesmente aceitasse lá receber todo aquele golpe, ele não ia levar dano nenhum. O único golpe que de fato causa dano é o domínio simples, que o Muta aprendeu observando a Miwa. A Miwa ela não pode explicar de fato o domínio simples para o Muta, porque tem um pacto para quem é ensinado esse domínio simples para eles não espalharem. O criador do domínio simples, ele não queria que essa técnica espalhasse para todo mundo. Aí ele fez uma condição lá que para quem ele ensinasse, ele ia fazer um pacto de silêncio lá que você não podia ensinar a técnica para outra pessoa. Por isso que o Muta não teve nenhuma aula, não teve nenhuma ajuda, a Miwa não ensinou nada, ele simplesmente ficou olhando e deu o seu jeito para aprender uma variação do domínio simples. Ele não conseguiu utilizar como a Miwa, mas ele conseguiu concentrar esse domínio simples em uma espécie de cápsula. Dessa forma ele conseguiu criar 4 cápsulas de domínio simples, e só com elas que ele consegue atingir a alma do Mahito. E só uma explicação aqui do porquê que o domínio simples consegue atingir a alma é a mesma coisa de um domínio normal. Um domínio normal, quem tá ali dentro, ele é atacado e independentemente de quem seja. A gente viu, por exemplo, o Satoru Gojo dizer que ele poderia ser acertado pelo domínio do jogo. Isso porque o domínio tem um efeito ali de que ele consegue acertar independentemente da pessoa. Um domínio simples é a mesma coisa. Você lá dentro consegue acertar as pessoas. As técnicas, elas não protegem as pessoas dentro de um domínio simples. Porém, um domínio simples não tem um acerto garantido, o ataque de fato. Por isso, dentro de um domínio simples, você consegue acertar a pessoa, independentemente de quem ela seja, mas você precisa atacar de fato. Essa que é a diferença entre um domínio completo e um domínio simples. E por isso,
que o Muta conseguia acertar o Mahito. Ele utilizava o domínio simples e explodia lá o Mahito de alguma forma, atingindo a alma dele. E o Mahito percebe isso, o Mahito não tinha experienciado isso. Então essa luta de alguma forma foi até que interessante para o Mahito também aprender algumas coisas novas. O Mahito é uma maldição nova. Em certo momento da luta, o Mahito lá fica de saco cheio também e utiliza sua expansão de domínio logo, e ele acha que já matou o Muta, porque a sua expansão de domínio tira o único problema que o Mahito tem da sua técnica. A técnica de transfiguração necessita que você encoste no seu oponente. Como o Muta estava dentro lá do Mekamaru gigante, ele não conseguia encostar no Muta. Então com sua expansão de domínio ele acreditava que ia acabar rapidinho. Mas o domínio simples, inicialmente, ele foi criado justamente para se defender de expansões de domínio. E utilizando mais uma cápsula, o Muta consegue se defender e até mesmo enganar o Mahito depois dele utilizar sua expansão de domínio completa. Nesse momento ele vê a oportunidade de tentar atacar novamente o Mahito, só que esse bicho é mais rápido. Imagina a velocidade de reação que o Mahito tem que ter para conseguir executar o que ele acabou executando. No momento em que ele foi perfurado, ele decidiu se explodir. Ele meio que já fez isso anteriormente na luta entre o Itadori e o Nanami. Ele fez uma coisa parecida em que ele se explodiu, mas aqui ele precisou de um tempo de reação muito rápido para se explodir antes do Muta ativar a técnica de domínio simples. Porque se ele tivesse ativado, aí o Mahito teria provavelmente morrido. Mas enfim, depois disso o Muta ficou confiante. Ele até mesmo pensou em encarar o Geto, que é um xamã de classe especial. Isso porque na visão dele sobrou bastante energia ali para utilizar contra o Geto. Porém, isso daí foi uma boa forma do Mahito pegar o Muta desprevenido e entrar dentro da sua cabine e transfigurar o Muta, matar o Muta de uma vez. Na realidade, inicialmente, o Muta nem mesmo queria lutar contra o Geto. Ele precisava ali destruir o Mahito e tentar de alguma forma meter o pé dali, destruir a barreira que o próprio Geto utilizou, porque o objetivo principal dele era contactar o Gojo. Se ele conseguisse chamar o Gojo, cara, era vitória certa. O Gojo ia meter a porrada em todo mundo e, além disso, ia saber dos planos do Geto e do Mahito. Então, todo o arco de Shibuya não aconteceria se o Muta conseguisse escapar vivo dessa luta e entrar em contato com o Gojo. Daí você vê a importância dessa luta. Não parece, mas talvez essa tenha sido uma das lutas mais importantes de Jujutsu Kaisen. Se o Muta fosse bem sucedido, nada do que aconteceu daqui pra frente iria acontecer. Infelizmente para ele, acabou morrendo, não encontrando com nenhum amigo. Ele fez tudo isso só para conseguir um corpo, para conseguir ver os seus amigos e principalmente a Miwa. E para piorar a situação, a Miwa tava lá com o Mekamaru pedindo para ver o corpo principal dele, o corpo de verdade dele. Eu não sei nem se ele tivesse ouvido aquilo, ele teria feito toda essa traição simplesmente para conseguir um corpo. Mas enfim, essa foi uma das lutas mais fluidas de toda a obra de Jujutsu Kaisen. O problema é que eu não gostei tanto assim não. Tiveram alguns problemas para mim nessa luta. Na realidade, dois problemas que eu encontrei nessa luta aqui, para mim, né? Minha opinião. A primeira é que eu não sei se é porque eu já tinha lido o mangá ou se eles de fato não conseguiram passar uma ligação maior do Muta com os outros. No mangá eu senti muito mais a emoção do Muta, a forma que ele gostava da Miwa e o porquê de fazer tudo isso. Eu entendo o motivo que ele traiu e acho até mesmo plausível meio. Não é certo, lógico, mas eu entendo ele queria um corpo, o corpo dele era bem ferrado. E essa ligação dele com os seus amigos, principalmente com a Miwa, eu acho que ficou mais forte, melhor demonstrado no mangá. No anime eu não senti tanto isso, não senti tanto a morte do Muta. Então, pra mim, isso daí foi uma falha, mas talvez seja porque eu já tenha lido o mangá e, de fato, quem leu já fica sabendo da história, então perde um pouco o que acontece no anime. Não sei se isso aconteceu com você também, então deixa nos comentários pra saber se você sentiu ou não a morte do Muta, se no mangá foi melhor ou não, beleza? Mas o segundo motivo que eu não gostei tanto foi a luta em si. Não me entenda mal. A luta tá bem animada, tá muito fluida. O que eles fizeram aqui foi realmente uma animação de ponta. Porém, eu achei algumas coisas um pouco psicodélicas demais e fluidas até demais, perdendo um pouco de nitidez. Teve cena ali que praticamente eu não sabia nem o que estava acontecendo. E isso é em parte culpa do mapa mesmo e em parte culpa da lei do Japão também. Isso porque lá no Japão tem uma lei anti-epilepsia, que qualquer imagem com muita luz, muito movimento e algo que provoque um ataque, tem a sua imagem desaturada
e colocado uma espécie de sombra. Então, por exemplo, aquela cena que provavelmente deve ser uma das mais fluidas de Jujutsu Kaisen do Mahito escapando e se transformando em vários bichos, essa cena provavelmente originalmente deveria ser muito melhor, mas como tem essa lei, ficou algo muito escuro, a gente não sabia muito o que estava acontecendo e possivelmente no Blu-ray essa cena de ação deve ficar muito melhor, mas sejamos francos, né? Pouca gente compra o Blu-ray, principalmente aqui no Brasil, eu acredito que quase ninguém vai ver. E pra mim, essas cenas aí muito psicodélicas ficam dessa forma, não chamam tanta atenção. Eu prefiro um meio termo entre fluidez e nitidez, pra mim é o melhor. Dessa forma que ficou tudo muito fluido e perdeu um pouco a forma e pra mim tirou o impacto um pouco dessas cenas de ação. Mas, essa daqui é a minha opinião também, não tô dizendo que eles fizeram um mau trabalho, muito pelo contrário. Fazer isso daí, dessa forma, com tanta fluidez, precisa de um trabalho muito grande. É só um gosto pessoal mesmo. Enfim, depois disso a gente tem o começo do arco de Shibuya, mas só o começo. No dia 31 de outubro, que é uma data que até hoje lá no Japão reúne uma galera em Shibuya, o Geto e aquela galerinha fizeram uma barreira que cobre toda aquela área e impede com que os civis consigam sair de lá dentro. Os xamãs, eles conseguem entrar e sair tranquilamente, mas os civis ficaram presos. Logicamente, o alto escalão mandou ali vários grupos e principalmente o Satoru Gojo, porque a galera lá dentro começou a chamar o Satoru Gojo. E os civis não conhecem o Satoru Gojo, não sabem quem é. Então alguém lá dentro que manipulou isso tudo fez com que os civis chamassem o Satoru Gojo. E o mais doido aqui é que fica na cara que isso é um tipo de armadilha. Mas a gente tá falando do Satoru Gojo. O Satoru Gojo é de longe o mais forte da era moderna, assim, mas com uma grande margem de diferença. Então, por mais que saiba que tem uma armadilha lá dentro, a gente tá falando do Satoru Gojo. Então, ninguém liga pra armadilha. Ninguém acredita que é possível tramar alguma coisa contra o Satoru Gojo. A realidade é essa. Então, mesmo sabendo que isso tem 100% de chance de ser uma armadilha, eles mandaram o Satoru Gojo mesmo lidar com essa situação. Ao mesmo tempo, eles mandaram alguns outros grupos para ficar ali do lado de fora, para ver o que acontece com a população, para caso saia alguma coisa do campo de visão ali do Satoru Gojo, eles estão ali. Mas quem vai mesmo resolver as coisas é só o Satoru Gojo. A ideia deles é essa. Bom, terminando assim o capítulo de hoje, e eu acho que até mesmo quem não leu o mangá sabe que esse arco vai ser muito doido, muita ação, muita coisa vai acontecer, então o próximo capítulo promete e promete demais. Espero que pelo menos a parte de ação não seja tão psicodélica e também não tenha tido tanta influência da lei japonesa e acabe estragando um pouco essa experiência. Então a expectativa ainda tá alta e vamos ver o que eles vão fazer no próximo episódio, porque eu espero que tenha uma ação maneira pra caramba. Mas eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê em um próximo conteúdo. Até mais!